Dylan, de 1962, chamado Blowing in the Wind. Não há necessidade de falar inglês, né? Fala, seus mal diagramados! A semana que passou serviu para a escumalha do PL tentar reorganizar a casa após o racha que o partido passou por conta da votação da reforma tributária na Câmara. Após a sessão, o grupo de zap dessa quadrilha se tornou em um ambiente bastante divertido em que figuras admiráveis como Yuri do Paredão, Carlos Jordi e André Raspa Caneco promoveram uma enorme baixaria trocando acusações, ofensas e ameaças. Só não foi melhor porque essa cena não aconteceu na sede do partido, com cada político patriota portando sua própria pistola e chegando às vias de fato, o que seria uma versão inusitada e veloz de reforma política no Congresso. Para tentar botar panos quentes, Valdemar da Costa Neto foi ao Estúdio I da TV Globo dizer que era mentira que o PL havia rachado. Sim, dá para notar que o partido está naquela típica harmonia de família dividindo herança de avô, que é justamente quando cogitamos ameaçar o nosso primo de morte pela posse de um terreno de 5x15 em alguma cidade que só é acessível em uma viagem de 3 dias no Machalana pelo Rio Solimões. Valdemar também falou sobre a denúncia do hacker de Araraquara, que acusa Carla Zambelli de contratá-lo para invadir o celular do Xandão e uma urna eletrônica que nem sequer é conectada à internet. Ele foi taxativo ao dizer que não concordou em contratá-lo para esse fim e que, na verdade, só precisava de um menino da TI que manja dos computers para apagar aqueles pornozão que recebe do Jair no Zap. Tá, essa parte eu inventei, mas tenho certeza que não estou longe da verdade. Falando do excrementíssimo, nesta semana ele voltou à PF para depor sobre a tentativa de golpe esdrúxula arquitetada por Marcos Duval e Daniel Silveira. Na saída do depoimento, fez o que sabe de melhor, abandonou mais um apoiador no meio da BR e disse que só viu o Manjarrola uma vez na vida. E nesta semana tivemos ainda Alan dos Santos e Monark voltam a atacar Xandão. Abílio Brunini é detonado por Érica Hilton. Secretários de Tarcísio provam que são tão ruins quanto os de Bolsonaro. E Thiago Leifert continua a ser um dos seres humanos mais intragáveis do país. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Antes da gente continuar o Piores da Semana, eu tenho uma dica pra vocês de algo que vai fazer sua vida muito mais prática. Hoje é dia de festa na Galãs Seios com o primeiro patrocínio da Insider, que é uma doçura e uma marca muito específica. Eu tô usando a Tech T-shirt deles, que tem tecido anti-odor, evapora rapidamente o suor do corpo, não desbota com as lavagens e não precisa ser passada. Uma delícia, uma doçura. Você nunca mais vai precisar sair todo amassado de casa. Por conta dos tecidos serem especiais, as peças da Insider são mais difíceis de amassar. E quando amassam, não é necessário passar, pois o próprio calor do corpo, ou se você deixar num cabide, já fará o trabalho. E elas estão disponíveis dos tamanhos PP ao XGG em diversas cores. Quer mais um motivo para começar a sair mais bem diagramado de casa? Usando o nosso link que está na descrição e no primeiro comentário, além de você fazer nosso canal voar ainda mais alto, vai ganhar 12% de desconto em qualquer produto do site. Se eu fosse você, não perdia mais um minuto. Acaba de assistir ao Piores e entra no time das melhores camisetas, shorts, bonés e muito mais com o Insider. É só clicar no nosso link, utilizar o cupom GALASFEIOS, assim mesmo, Galãs Feios sem o tio, Galas Feios, e correr pro abraço. Bom, agora que eu já troquei minha camiseta por outra cor da Insider para ficar mais bem diagramado ainda, vamos começar com os piores da semana. Salve, salve galãs e galoas! Quando aparecia diariamente no cercadinho do Alvorada, Bolsonaro podia ser constantemente irritante e até criminoso. Mas nos momentos nos quais apostava em humilhar admiradores, aí eu preciso admitir que o mito conseguia me agradar e me divertir a valer. Foram inúmeras as vezes em que ele ignorou pedidos de emprego, entrega de cachaça com cobre e caju dentro, solicitação de reunião para denunciar uma ameaça comunista e outras sandices dessa
turba maluca. Isso sem contar aqueles momentos em que destratava ministros e deputados em públicos, em especial a Carla Zambelli, alvo preferido das grosserias do mito. E nessa história da tentativa de golpe promovida por Marcos Duval e Daniel Silveira, novamente temos Bolsonaro em sua grande forma. Com a revelação das conversas de Zap recolhidas no celular do Manja, fica claro que Jair até topava embarcar num golpe, mas não estava minimamente disposto a dar moral para o senador capixaba, com quem ele interagiu 2 vezes online. Uma mandando um abraço hétero e na outra respondendo apenas com coisa de louco, hein? E na saída do depoimento concedido à PF nesta semana, ele expande a humilhação sobre Mike da SWAT, ao insinuar que não passa disso mesmo. Um doidinho puxa-saco, ávido pela atenção de um presidente que não estava nem aí pra ninguém que não fosse da família. E olhe lá, hein? Não tinha nenhum vínculo, né, com o senhor Marcos Duval. O que eu me lembro, nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi audiência, a não ser talvez fotografia, o que é muito comum acontecer entre nós. Então nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Valdemar da Costa Neto é um trambiqueiro cômico, tão caricato e forçado que me arranca inúmeros esboços de sorriso. E como mente bem esse senhor, tem a desenvoltura típica de quem consegue criar um passado alternativo tão verossímil que mesmo quem estava presente no dia reconstituído por ele começa a se auto-questionar se não lembra errado do que aconteceu. Em participação no Estúdio I da Globo News, ele detalhou como foi o encontro com Walter Delgatti, contratado por Zambelli para invadir urna eletrônica ou o celular do Xandão, o que fosse mais fácil. O presidente do PL teve as manhas de contar a seguinte versão: Zambelli teria levado Delgatti até seu gabinete, mas o boy jura que nunca tinha ouvido falar desse sujeito, que é ninguém menos quem obteve as mensagens do Deltan Dallagnol que culminaram na Vaza Jato. Quando ela levou o hacker para falar comigo, ela deixou bem claro para mim o seguinte: Valdemar, estou trazendo aqui porque ele pediu para vir aqui, que ele quer conversar com você. E eu falei, mas o que você pretende? Ele, na época, ele pretendia ser contratado por nós. E a Carla, que estava um pouco atrás dele, fazia assim para mim. Mas ela levou o hacker lá, a pedido do hacker, essa é a versão dela. E o hacker queria trabalhar para o PL. Mas então ela poderia levar qualquer pessoa lá? Ela poderia. Mas o senhor sabia que ele era o hacker da Vaza Jato? Não. Mesmo pressionado por Andréa Sadi para sustentar um discurso pelo menos mais convincente, ele apostou até o fim na abordagem do vai que cola e finalizou a explicação dizendo que, no fundo, queria mesmo contratar o Delgatti para consertar seu celular, que deve ter travado depois de baixar algum pornozão específico com mais de 15 tags e que faz o amigo internauta contrair HPV e sífilis pela internet. Hoje mesmo tive um problema no meu celular. E eu não conseguia resolver. E tive que chamar uma pessoa que entende para resolver. Mas isso é técnica de telefone, mas né? tem uns craques aí. Ele fazia tudo. Não, eu perguntei para ele... É técnica de informática, diferente de ser um criminoso. Curioso. Quando ele começou a conversar comigo, André, eu falei para ele, quanto tempo você demora para entrar no meu celular? Sim, Valdemar, com as lojas de assistência técnica de celular sendo um dos comércios mais populares do tripé macroeconômico do Paulo Guedes, você precisa mesmo pagar o hacker de Araraquara para instalar o Orkut, o MySpace e limpar o histórico de busca. Confia nessa versão. Curiosidade, vocês sabiam que Abílio Brunini é formado em arquitetura e urbanismo, pós-graduado em gestão de trânsito e transporte com ênfase em mobilidade urbana e um entusiasta de ciclovias em grandes cidades? Pois é, disse tudo isso para provar mais uma vez ao Carlos Alberto de Nóbrega que diploma na mão de boçal tem a mesma serventia e funcionalidade que um rolo de papel higiênico Primavera daquele rosa. Tanto que, mesmo com esse currículo, o sujeito virou deputado federal que tem um único propósito: tumultuar qualquer sessão do Congresso das formas mais estapafúrdias. Ao fim da votação da reforma tributária, ele explicou por que votou contra. Em todo o seu brilhantismo, disse que, se comunista apoia, não é bom. E lamentou que o PL esteja cheio de melancias, que é usado geralmente para se referir a militar que é verde por fora e vermelho por dentro. Por que o PL não era a favor desse texto, deputado Brunini? Se os comunistas estavam, de certa forma, defendendo essa reforma, logo não é bom.
Deputado Brunini, a questão de construção de entendimento, a gente viu que até deputados do PL acabaram votando favorável. Melancia sempre tem, todo partido às vezes tem essas pessoas que se elegem com um discurso e mudam de posicionamento depois de eleito. Como discursar não é o seu forte, ele só repete clichês bolsonaristas que até uma calopsita é capaz de decorar. Na CPMI dos atos antidemocráticos, apostou no que faz de melhor: encarar parlamentares de esquerda. Depois dele quase sentar no colo do Duarte Júnior, foi a vez de Rubens Pereira Júnior sentir a insustentável proximidade do presuntinho pantaneiro enquanto discursava. Acostumado com reaça manja-rola, o petista tentou atender os desejos de Brunini e prometeu enviar uma foto para ele. O deputado Abílio, numa tentativa infantil de constranger um parlamentar que usa o seu direito de fala, que aguarda durante muito tempo, fica gravando o deputado. Tá me achando bonito, deputado? É para levar para casa para poder ficar me admirando depois? Esse papel de brincar aqui não cabe no Congresso Nacional, não cabe no Parlamento sério. O deputado Abílio confunde brincadeira com momento de trabalho. O senhor pode ter tempo a perder, eu não tenho não. Eu vou lhe mandar uma foto para o senhor botar no seu quarto. O Scrock também disse que Erika Hilton teria oferecido serviços para ele, o que gerou debate acalorado na sessão e acusação de transfobia. Sabe o que é pior nisso? O presidente da comissão, Arthur Maia, é um dos mais falsos da casa. Finge que se incomoda com a postura do colega, ameaça punir, mas em seguida sai para fogo de chão justamente com esse parlamentar. Ele poderia escolher 513 políticos, mas sai justamente com esse. É como você ter 513 pretendentes e dar preferências ao Adrilho Jorge. Eu começo a suspeitar que o Brunini nada mais é que um jagunço do Maia para tumultuar as sessões e fazer a comissão se transformar em uma enorme pizza no fim de tudo. O deputado Abílio diz que não falou. Então a nossa decisão é a seguinte. Se vários ouviram, presidente. Senhores, a nossa decisão é a seguinte: nós vamos fazer uma investigação, vendo inclusive as filmagens, porque se Vossa Excelência falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. E obviamente, deputado, que se Vossa Excelência de fato agiu dessa forma, vai ter uma penalidade contra o senhor. Escolher Erika Hilton como adversária numa sessão de CPMI não costuma ser boa ideia. Após a maldosa insinuação de Brunini, a deputada paulista fez a réplica usando sua perfeita e habitual oratória, capaz de costurar 3.000 palavras em 2 minutos, sem um erro sequer e com consistência para explicar, ensinar e ofender de maneira velada o oponente. Uma capacidade cada vez mais incomum no Congresso, hoje em dia repleto de gente que mal consegue falar e respirar ao mesmo tempo, como Sérgio Moro e Magno Malta. Todos os argumentos nefastos, de baixo calão, de baixo nível, fora de um decoro parlamentar que está sendo colocado aqui por parte desta gentalha, é de fato assustador, porque jamais entraria neste campo num debate tão sério como esta CPMI. O que demonstra, senhor Mário Cid, voltando ao que interessa, que é a oitiva do depoente que está aqui, é que o depoimento de Vossa Senhoria é tão importante que este caos histérico que está presente neste plenário é a tentativa de nos confundir, é a tentativa de nos tirar a atenção daquilo que de fato interessa, que são as tentativas de golpe antidemocrático que aconteceu neste país com a contribuição e participação de Vossa Senhoria. E digo mais, senhor presidente, não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Trato todos os colegas com respeito, com diplomacia e assim também exijo. E aqueles que fugir desta diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada e criminosa da minha identidade. Mas quem dera que esse parlamentar especialista em confusão fosse o único que tem um comportamento imaturo e abobado em Brasília. Enquanto Erika discursava, Marco Feliciano tapou os ouvidos, agindo como uma criança que não quer ouvir o sermão dos pais cansados de pedir pela 92ª vez na semana para que eles guardem os Hot Wheels e as minúsculas, porém perigosas, peças de Lego espalhadas pela casa durante as férias.
famílias. E eu falo isso com muito conhecimento de causa, principalmente no mês de julho. No fundo, esse comportamento do Feliciano é recalque por ser pastor e não ter a mesma oratória, e muito menos a mesma arcada dentária, já que ele teve que gastar uma nota para preencher a boca com ladrilho hidráulico. Se Erika Hilton é o alvo preferido na CPMI dos atos antidemocráticos, na CPI do MST, é Sâmia Bonfim, a parlamentar, quem mais precisa lidar com as gracinhas, ameaças e bravatas dos bolsonaristas. Nesta semana, ela cruzou as duas comissões, aliás. Sâmia lembrou que ruralistas financiaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que na prática são apenas grileiros e latifundiários golpistas que odeiam os movimentos sociais que plantam orgânicos. Na verdade, eu fui interrompido no momento em que eu mencionei o senhor Antônio Galvão. Ele é o presidente da AproSoja. A AproSoja é a principal financiadora da FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária, popularmente conhecida como Bancada Ruralista. Ele foi justamente identificado pela ABIN como um dos que financiaram ônibus e a vinda de golpistas para o dia 8 de janeiro. Então vejam só vocês, aqueles que têm interesse na CPI do MST, que vêm aqui esbravejar, chamar o movimento social de terrorista, são os mesmos que financiaram e mais, estavam presentes no quebra-quebra de Brasília no dia 8 de janeiro. Foram 16 fazendeiros entre os participantes do golpe, mais 10 empresários do setor e que estão nesse momento respondendo pelos crimes que cometeram. Se é pra gente falar de fato de criminosos, a gente precisa ir para as cabeças daqueles que estão por trás da articulação da instalação dessa CPI, que são os mesmos que aprovam no plenário da Câmara pacote do veneno, que atacam a delimitação, demarcação das terras indígenas e que tem todo o interesse que o país não avance na reforma agrária, porque são grileiros. E ouvir a verdade incomoda. Você sabe, é difícil lidar quando alguém expõe publicamente tudo aquilo que você luta para manter escondido às 7 chaves. Seus defeitos, qualidades, vícios, obsessões e pequenos crimes. E no caso do agro, que tenta se vender como pop e tech, a real é que, historicamente, eles estão envolvidos com todo tipo de malandragem para se apropriar de terras da União, ganhar subsídios governamentais e enfiar tanto veneno na nossa comida que ainda não sei como o brasileiro não nasce com um terceiro chifre, olho ou algo parecido. Mas apesar de tudo isso, essa galera posa de santinha no cabaré, dizendo que se o campo não planta, a cidade não janta. E quase exigindo que a gente agradeça de joelhos por eles mandarem um pouco de soja e milho transgênico para a nossa mesa. Na verdade, eu sempre achei que nós, da cidade, falhamos em não chantageá-los também. Não quer plantar? Sossegado. Não planta? Desgraça. Vamos parar de desenvolver tecnologia para equipamentos agrícolas também. Sem erro, atitude irresponsável, mas perfeita para entrarmos num ciclo de aceleracionismo rumo ao fim do mundo. Quando o Bolsonaro venceu a eleição, prometeu formar um ministeriado apenas com cargos técnicos. E o que tivemos no fim das contas? Gente profundamente ideológica, como Abraham Weintraub na educação, que confundia prato árabe com escritor tcheco, Damares nos direitos humanos, contando fanfic sobre goiabeira e analisando filmes da Disney, e Pazuello na saúde, sem saber a diferença de Amapá e Amazonas. Discípulo e ex-ministro do mito, Tarcísio prometeu o mesmo quando se transformou no primeiro governador forasteiro do estado de São Paulo. Passados 7 meses da posse do cara de areia mijada, ninguém se surpreende que ele não tenha cumprido o que prometeu e na prática apenas copiou o ex-chefe. Loteou os cargos de secretaria para olavistas, milicos, negacionistas e todos os aloprados existentes na extrema-direita. Secretária dos Esportes, a coronel Helena Reis confessou em um podcast da Alesp que descobriu só agora que existe um campeonato mundial de skate. Justamente skate, esporte no qual o Brasil sempre teve ótimos atletas e é medalhista olímpico. Mas sendo policial militar, eu tenho certeza que Helena devia pensar até então que skate era apenas um lazer típico de vagabundos de pracinha de periferia que ficam o dia todo fumando maconha, ouvindo Charlie Brown Jr. e tomando vinho químico entre um varial flipper e outro. Temos recebido assim propostas muito interessantes. São Paulo
tem condições de sediar grandes eventos. E eventos que às vezes a gente nem imagina. Você sabia que existe um campeonato mundial de skate, por exemplo? Que afinal pode ser feito aqui no estado de São Paulo. A gente está trabalhando nesse sentido. E na prefeitura do... como é mesmo o nome do cara? Ricardo Salles, Ricardo Eletro, Ricardo Rocha, Richard Rasmuns, Ricardo Nunes. Lembrei o nome do cara. O nível segue o mesmo. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário de Mudanças Climáticas do município, disse diante de uma doutora em geociência da Unicamp que o planeta se salva sozinho e não precisamos fazer nenhum esforço para conter a degradação climática e ambiental. Extrema-direita só nos quadros técnicos, mas técnico no nível do Celso Roth, né? O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4 bilhões e 300 milhões de anos. E muda o clima em todo esse período. Desculpa, mas o senhor está negando a existência desse fórum. O senhor está negando toda a ciência, o senhor está negando todos os relatórios do IPCC, o senhor está negando todos os estudos feitos até hoje. O senhor é um negacionista. Então a gente está aqui fazendo o quê? Pelo amor de Deus, o que o senhor está dizendo não faz nenhum sentido. Pois é, o que eu estou... Não, o que o senhor está dizendo... Eu sou doutor em geociências, eu posso dizer que nada do que o senhor está falando tem um mínimo de fundamento científico. Posso falar ou a senhora vai me interromper? Não, o senhor já passou os seus 5 minutos e tudo que o senhor está falando é achismo. É mero achismo. E a gente está aqui num fórum de mudanças climáticas, o senhor está negando as mudanças climáticas, e o senhor está falando um rosário de besteiras. Deve estar acontecendo umas 15 CPIs simultaneamente no momento. É bem complicado acompanhar todas e até saber em quais dias e horários as sessões acontecem. Nesta semana mesmo, eu fiquei surpreso ao saber que existe uma comissão que investiga pirâmides financeiras de Bitcoin. Crime que sempre promove picaretas que arrebanham milhares de clientes, prometendo absurdos como lucro de 10% ao mês num cenário hipotético bem conservador. Eu tenho suas contas bancárias, né? Sim, você tem a senha das minhas contas? É que eu apostei tudo como farão. Você apostou tudo com o Gladson? Foi todo o seu dinheiro. Tá falando sério? Óbvio que não. Comprei sachê. E um dos ouvidos dessa comissão nos últimos dias foi também uma das figuras mais proeminentes desse setor, o Gladson Acácio, faraó dos bitcoins. Pra quem não lembra, esse ex-pastor evangélico da Universal se vendia como um ex-garçom que saiu da pobreza e virou bilionário apenas investindo em criptomoedas. Convenceu muita gente a investir em sua empresa, principalmente na região dos lagos, e movimentou quase 40 bilhões de reais. Mas um dia a casa caiu e a Polícia Federal prendeu em 2021. Na Operação Criptos, direto da penitenciária de Catanduva, Gladson prestou depoimento caótico, no qual se inocenta e acusa a Polícia Federal de ter causado prejuízos financeiros para seus clientes, após prendê-lo. Zé Haroldo Catedral, do PSD do Rio de Janeiro, por outro lado, rebateu a acusação e comentou que Gladson conseguiu um feito relevante: ser mais audacioso que Bernie Madoff nas promessas que fez aos clientes, que acreditavam estar participando do melhor investimento existente no mundo, que, surpreendentemente, acontecia não na Wall Street, mas em Cabo Frio. Ele pode dizer que é pastor, que é garçom, mas na verdade o que ele é um grande estelionatário. É isso que ele é. Ele é o Bernie Madoff, tupiniquim. O senhor Gladson, ele mente, né, e já mentiu muito aqui nessa CPI, né? Mente ao dizer que a empresa dele não é uma pirâmide financeira, é uma pirâmide financeira sim. Mentiu para os clientes, coitados dos clientes deles, ao prometer, mesmo com variações da criptomoedas, né, que prometia 10% ao mês. Só um exemplo, senhor presidente, do que isso causa: 10% ao mês nos juros compostos, um investimento de 100 mil. Em 3 anos, esse investidor teria o PIB brasileiro. A Justiça já levantou que, para pagar todos os seus contratos, seriam necessários 9 bilhões de reais. A Justiça brasileira, até onde eu sei, não possui 9 bilhões apreendidos do senhor. O que possui são 200 milhões Ela possui, sim, senhor. Pelas minhas contas bancárias, pelos meus contadores, todo mundo vai chegar a esse valor. Afinal, o que aproxima e iguala Marcos Duval, Daniel Silveira, Carla Zambelli, Silas Malafaia, Alan dos Santos e Monark? Justamente a obsessão que todos têm pelo Alexandre de Moraes. Não só isso, a maioria dos citados já tentou ou pensou em algum momento da vida numa estratégia genial para grampear, prender ou pedir a cassação do magistrado, sempre se baseando em narrativas, convicções e planos vulgares, estrambólicos
simbólicos e espalhafatosos. Se Zambelli pretendia hackear e Daniel Silveira queria grampear Xandão, Alan dos Santos e Monark agora apostam em fazer acusações pesadas contra o ministro para ver se ele finalmente nota esses dois parlapatões. No bate-papo que tiveram, um refugiado acusa Alexandre de ter ligações com o PCC, enquanto Monark, doido para se vitimizar e fugir para os Estados Unidos, não se conforma de até agora não ser perseguido pelo ministro, mesmo tendo se esforçado muito para isso. Como? Calma, ele não fez como o PCO e chamou Alexandre de skinhead de toga. Não, na visão desse exímio comunicador, ele tinha o direito de ser perseguido da mesma maneira por ter chamado o ministro do STF de careca e anticristo. Todas as pessoas que o Xandão perseguiu, Daniel Silveira e você são as pessoas que ele foi com mais raiva, com mais força. Eu já xinguei o Alexandre de Moraes, já falei que ele é um anticristo, xinguei de careca, né? Eu já enchi bastante o saco dele também. Mas comigo eu não tive um tratamento tão feroz do jeito que ele teve com você. Eu não sei se o Monark entende, mas tem uma certa diferença entre criar apelidos sem graça sobre alguém e manter um site que passou anos inventando mentiras cabulosas sobre qualquer figura que ousasse se opor ao mito, como se aquilo fosse jornalismo de verdade. E é por isso também que, mesmo tendo defendido a criação de um partido nazista, Monark está muito distante do trabalho sujo que o gengivão fez com o Terça Livre. E digo isso sem ter a menor simpatia pelo Monark. Tenho até mais consideração pelo Abílio Brunini, acreditem. Thiago Leifert é o típico playboy que não aguenta o contraditório. Desde criança, desce pro play com a bola, mas se ninguém deixar o cara jogar na banheira e meter umas 5 bolas na caixa, ele volta pro apartamento e fica resmungando embaixo da cama, enquanto se deprime, ouvindo a mais triste do Linkin Park. E essa fase de ser mimado e incorrigível não passou durante a vida adulta. Ao sofrer bullying na PUC, resolveu terminar os estudos nos Estados Unidos, que sabemos ser uma alternativa acessível para qualquer cidadão que não curtir uma piada em sala de aula. Como jornalista, toda vez que dá opinião merdosa sobre assuntos relacionados ao esporte, não aguenta que apontem seus erros. E em seguida, passa a se vitimizar por uns 20 dias seguidos, já que um dos maiores defeitos dele é ser o chato que não sabe a hora de parar. Isso está acontecendo de novo. Ao comentar sobre a torcedora que morreu, a Gabriela Anelli, o sapatênis humano emendou inúmeras fake news sobre a notícia, relativizou o crime e disse que a palmeirense não é tão vítima assim, por ter se colocado em uma situação de risco e participar de uma torcida organizada. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora, junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora. Quem já foi ao Allianz sabe como funciona, e no antigo Palestra Itália era a mesma coisa. Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam. A declaração repercutiu mal mais uma vez. E ele gravou o famoso pedido de desculpas forçado para contenção de danos. Antes que tome uma proporção maior do que merece, eu queria pedir desculpa por um erro que eu cometi hoje no 3 na área, um erro de informação, um erro baseado nos relatos de quem estava ali, de polícia militar e imprensa, mas que agora, de tarde, horas depois, a gente já sabe com mais detalhes o que aconteceu. Casagrande não perdoou e detonou Leifert, que ao invés de calar a porra da boca pelo menos uma vez, voltou a falar sobre o caso e disse ao Estadão que nunca se sentiu tão sozinho como depois de comentar sobre isso. Triste, né? Pois é, eu espero que piore bastante. O Thiago Leifert hoje participou de um podcast de manhã e falou coisas absurdas, culpando a garota Gabriela, que foi assassinada, por estar lá torcendo pro Palmeiras ou indo torcer pro Palmeiras, justificando que foi fora do estádio. Cara, fora ou dentro do estádio, a menina foi assassinada, ela é a vítima. Ela é a vítima fora, ela seria a vítima dentro, ela seria a vítima na lanchonete, ela seria a vítima em qualquer lugar. À tarde ele pede desculpas. Desculpas porque foi atacado nas redes sociais. Então a preocupação dele era diminuir, perder menos seguidores ou receber menos críticas. Isso aí é uma parte. Pior são os portais jornalísticos que vão e destacam o pedido de desculpas, mas não a fala absurda que ele fez de manhã.
Xuxa está numa fase de revisitar seus demônios do passado. Reencontrou Marlene Matos, diretora de seus programas infantis, e constatou o óbvio: o tempo dificilmente transforma alguém em uma pessoa melhor. Pelo contrário, a tendência é que as derrotas da vida e a decadência da senilidade até nos torne em pessoas ainda mais insuportáveis. Também resolveu falar, após 40 anos, do filme Amor, Estranho Amor, que a apresentadora passou a vida toda tentando esconder para que ninguém visse a cena em que ela, aos 17 anos, contracena nua com um menino de 12. Mas no podcast Quem Pode, resolveu abrir o jogo para responder às acusações que fazem contra ela por conta desse trabalho pré-fama e recordar que quem flertou com pedofilia fora da ficção foi um véi que à época ainda presidia o Brasil e disse que pintou um clima com meninas venezuelanas de apenas 14 anos. É aquilo: se Xuxa cometeu algum crime, foi ferir o estatuto do idoso com essa sapateada de tamanco na profundamente judiada cara do excrementício. E o Amor, Estranho Amor? Eu não sei o quê. Então, deixando claro pra vocês, seguinte, ficção é uma coisa, tá, gente? Ficção é uma coisa, verdade é verdade. Então, vamos falar assim sobre o filme. Se vocês quiserem falar sobre ficção, se vocês quiserem falar sobre os prêmios. Inclusive, eu ganhei um prêmio de Mirim, porque eu era menor. Na época, quando eu comecei a fazer o filme, tinha acabado de fazer, eu ia fazer 18 anos quando o filme saiu. Então, eu ganhei um prêmio Mirim. E eu fazia uma prostituta de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo para ser dado para um político de presente. Olha que coisa tão legal. Então, se vocês não viram esse filme, veja, gente. Assista, porque a gente tem que falar sobre esse assunto que ainda foi... E aquele filme foi de 1940, 48, não sei o que, quase 1950. Então, é só... história, né? A história. Imagina, a gente tá falando sobre ficção, de um filme de 1950, falando de um político, de não sei o que, lá. Vamos falar assim, agora vamos falar sério. Um velho babão de 67 anos olhou pra uma menina de 13, 14 anos e disse que pintou um clima. Isso não é ficção. Isso é um gesto de um homem tarado, doente, com atitudes de pedofilia. Aquele filme, você pode me chamar de pedófila, quer chamar, chama. Você não gosta de mim, não gosta. Agora, seja claro, você não pode tapar isso. Não pode dizer, não, mas ele falou de uma outra maneira. Ele falou 2 vezes e foi claro nas 2 vezes que ele falou. Que ele pintou um clima quando ele viu essas crianças. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, nos acompanha diariamente ou nos sábados com piores vídeos ou com os nossos vídeos, cortes, as nossas lives de 15 às 17 horas de segunda a sexta, pense numa coisa: a sua colaboração é fundamental para o nosso trabalho continuar. Se você puder, aqui no primeiro comentário tem o nosso Pix, o nosso PayPal, a nossa conta corrente e o Apoia-se, que é o melhor deles porque é recorrente. A partir de R$5 você pode fazer o seu depósito ali e todo mês você vai nos ajudar a pagar a nossa estrutura, a pagar os editores, designers, advogados, coletivos e tudo mais. Se puder, nos ajude aqui no Apoia-se ou no Seja Membro aqui também. E você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. Se você é um desses que ainda aposta em pirâmide financeira e criptomoedas, não sei nem falar, né? Criptomoedas, é isso. Eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passaram.